Oi, pessoal. Meu nome é Jean, vou ministrar esse treinamento de cardápio para vocês agora. Então, eu estou aqui na minha área do restaurante, onde eu tenho acesso à edição do meu cardápio. Para início de conversa, eu peço que vocês imaginem um cardápio de restaurante propriamente dito, certo? Então, como que é feito um cardápio de um restaurante? Ele pode ser o mesmo cardápio. Todos os dias e todos os momentos que você vai naquele restaurante, você recebe o mesmo cardápio com os mesmos itens. Existem os restaurantes onde você vai no horário do almoço, tem um cardápio, na hora do jantar tem outro cardápio. E tem aqueles restaurantes que o cardápio muda diariamente também. Aqui na nossa plataforma é possível fazer todas essas variações de cardápio. Como vocês podem ver, eu tenho um cardápio 2019, que é o meu cardápio do ano, então esse cardápio aqui eu trabalho com ele o ano todo, independente do horário de funcionamento. Existe o cardápio de segunda-feira, o cardápio de terça, existe um cardápio só de promoção, como existe um cardápio de almoço, que é o cardápio que eu sirvo só no almoço. Então é possível você criar diferentes tipos de cardápio. Claro que quando você fecha a parceria conosco, nós digitalizamos o cardápio de vocês. Mas vocês também têm a liberdade de criar e alterar o que vocês desejarem, tá? Então, o que determina um cardápio? É o seu horário de funcionamento. Então, pegando, por exemplo, esse cardápio 2019, o horário de funcionamento dele é de segunda-feira a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. E eu consigo editar ao clicar aqui. Então, meu cardápio 2019, ele funciona de segunda a sábado, das 10 às 22, mas agora eu mudei a estratégia da empresa, eu não trabalho mais de sábado, por exemplo, e eu trabalho agora das 11 às 22h30 durante a semana, certo? Então, aqui é o meu novo horário de funcionamento. Como poderia ser também, eu trabalho agora com esse cardápio 2019 de segunda a sexta, das 11 às 22 horas, não, ou melhor, das 11 às 15, na hora do almoço, e depois eu fecho o restaurante e abro novamente das 19 às 23h30. Então, agora eu trabalho com dois horários diferentes, mas continua sendo o mesmo cardápio. Então, eu venho aqui e salvo. Ótimo. Então, lembrem-se que sempre um cardápio, ele é determinado pelo seu horário de funcionamento. Toda vez que vocês precisarem criar um cardápio, é só vocês se orientarem por essa barra superior. Eu posso vir aqui, novo cardápio, por exemplo, e criar um cardápio do jantar, por exemplo. E então ele vai funcionar de segunda a sexta, sempre os verdinhos, né? Eles funcionam das 19 horas às 23h45. Lembrando que é sempre o horário de encerramento, o horário da cozinha, tá? Porque alguns restaurantes têm os horários diferentes. Então, eu venho aqui e salvo. Ótimo. Então, aqui eu criei um novo cardápio. Então, vocês têm essa liberdade de criar novos cardápios. Voltando aqui para a visão geral. Então, vamos voltar a imaginar um cardápio de restaurante normal, como a gente está habituado. Então, cheguei no restaurante, peguei o cardápio dele, e normalmente os restaurantes dividem por categorias. Categoria seria o quê? Entrada, por exemplo, que está na minha tela. Entrada, pratos principais, bebidas e sobremesas. Vários cardápios são divididos assim. Como existem cardápios que são para aves, para carnes, para frutos do mar, certo? Então, essas são as categorias do cardápio, é o que organiza, o que direciona o cliente. Então, eu venho aqui em categorias, eu consigo observar as categorias que eu possuo, certo? Então, aqui, ó, meu cardápio 2019. Eu tenho entrada, eu tenho pratos principais, eu tenho as bebidas e as sobremesas, certo? E dentro de entradas, eu tenho os meus itens, que são o que realmente o cliente irá escolher. Então, no meu cardápio 2019, eu tenho na categoria entrada, a Super Burger Fries e tenho nuggets. Então, esses são os meus itens que o cliente ele consegue devidamente escolher, certo? E quando eu abro o meu Super Nuggets, eu consigo também ter os modificadores, tá? O que seriam os modificadores? Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos imaginar um cenário onde tem no cardápio a categoria de carne, frango e peixe.
Nessas 3 categorias, é possível o cliente escolher acompanhamentos. O que seriam esses acompanhamentos? Arroz à grega, batata sauté, legumes salteados. Essas são as opções que a pessoa consegue escolher. Ela tem direito a isso, ou eu disponibilizo para ela esses acompanhamentos. Então, esses acompanhamentos são os grupos modificadores que aparecem nos pratos, tá? Então, assim que funciona. Sempre tentem lembrar como funciona um cardápio de restaurante. É possível adicionar itens? É possível adicionar itens também. Então, já ensinei como editar o cardápio. Categoria é a mesma lógica, só clicar aqui em nova categoria. E aqui, para criar um item, é só adicionar um item, certo? Então, vamos aqui em categorias, iniciar vou criar algo totalmente novo que não existe no meu cardápio, certo? Então, eu venho aqui em categorias, nova categoria. Agora, eu vou trabalhar com hambúrgueres, certo? Esses hambúrgueres, eu quero que ele apareça em qual cardápio, certo? Essa categoria é nova, a minha nova estratégia agora é trabalhar com hambúrgueres. Eu quero que ele apareça no cardápio 2019 e quero que ele apareça também no cardápio promoção. Só que eles serão preços diferentes, porém, eu quero que ele apareça nos 2 cardápios, no meu cardápio geral 2019 e no meu cardápio de promoção. Ótimo, eu venho aqui, salvei. Então, um novo cardápio, uma nova categoria foi criada dentro daqueles 2 cardápios, como vocês podem ver aqui. Foi criada dentro do cardápio geral e no cardápio promoção. Agora eu vou criar esse item que ficará nessa categoria. Então, eu venho aqui, vai ser o meu hambúrguer vegano. Vegetariano, na verdade. Vegetariano. Certo? Em qual categoria estará o meu hambúrguer vegetariano? Ele estará em hambúrgueres. Basicamente, isso aqui em hambúrgueres, certo? Ele vai ser um hambúrguer de cogumelos com queijo brie. E acompanha geleia de romã, certo? Agora a questão de preço. O preço vai ser R$27, certo? Mas vocês se recordam que eu coloquei ele em 2 cardápios diferentes, no cardápio geral e de promoção? Se ele está no de promoção, ele já tem que ter um preço diferenciado. Então, se eu clico aqui, adicionar preços específicos por cardápio, no cardápio geral, que é o cardápio 2019, ele custará R$27. Se eu clico nesse mais, eu consigo escolher o de promoção e ele ficará no valor de R$21,50. Certo? Aqui, os grupos modificadores, que eu ensinarei daqui a pouquinho para vocês, depois eu volto aqui para colocar. Coloco aqui que não é bebida alcoólica, ele está legalmente, né? Ele realmente é considerado uma refeição. Tenho até a liberdade de colocar o valor calórico, então digamos que ele tenha 430 calorias. E aqui eu salvei, ou seja, um novo item foi criado, que é o meu hambúrguer vegetariano. Agora vamos para os grupos modificadores. Os grupos modificadores, lembrem daquele exemplo dos cardápios que tem carne, peixe, frutos do mar, que são os acompanhamentos que vão junto com aquele prato e a pessoa tem a liberdade de escolha, certo? Como pode ser? Escolha o ponto da carne, que é mal passada, o ponto bem passada, extras, sabores para doces, refrigerante, quer Coca-Cola, mas você quer Coca de qual tipo, tá? E aqui você adiciona um novo grupo. Então, eu venho aqui, nome do grupo. Escolha seu acompanhamento fit. Vamos colocar assim. Eu venho aqui embaixo, adicionar modificador. Então, aqui tem coxinha de jaca. Tenho chips de batata doce. E tenho também purê de mandioquinha. Certo? Então, essas são as novas opções do meu restaurante. Só que a coxinha de jaca tem o valor de R$3, tá? A coxinha de jaca. Então, vocês podem complementar e colocar, por exemplo, unidade na frente. Então, coxinha de jaca, 5 unidades.
é sempre legal colocar a quantidade, né? Então, coxinha de jaca 5 unidades terá o valor de R$3, por exemplo, certo? Só que agora eu tenho que determinar se vai ser obrigatória a pessoa escolher isso ou não. Quando é obrigatório, exemplos de modificadores obrigatórios é que nem eu trouxe anteriormente, escolha o ponto da sua carne, é obrigatório, eu preciso saber disso. Eu preciso saber o ponto da sua carne. E tem como você deixar opcional, que normalmente são os demais tipos de modificadores. Então, quantos modificadores o cliente pode escolher? Somente um. Ou seja, desses 3 modificadores, o cliente só pode escolher um, certo? E o que significa limitar o número de modificadores mostrados ao cliente? Vamos supor que, na verdade, agora a pessoa pode escolher 2. Dessas 3 opções que eu disponibilizei, o cliente pode escolher 2, certo? Só que, por exemplo, ele pode escolher 2 porções de coxinha de jaca, ele pode escolher 2 porções de chip de batata doce, ou ele só pode escolher um de cada. No meu caso, ele só pode escolher um de cada. Ele tem a liberdade de escolher 2 desses modificadores que eu fiz, mas ele só tem a opção de escolher um de cada. Então, vocês conseguem limitar o número de modificadores mostrados ao cliente, certo? Mas, nesse caso, desse exemplo aqui, ele vai ser opcional, tá? A pessoa ela não é obrigada a escolher um acompanhamento. Então, eu venho aqui, então, lembrando, quantos modificadores o cliente pode escolher, é obrigatório. E aqui, exigir que o cliente escolha os modificadores, ele propõe um intervalo, ou seja, o cliente, quantos modificadores o cliente pode escolher? Entre 0 e 2, porque ele não é obrigado a escolher nada. E eu continuo limitando o número de modificadores mostrados ao cliente. Então, ele pode escolher 2, entre 0 e 2, e no máximo um de cada, certo? Então, aqui foi criado o meu modificador. E aqui eu salvo. Agora que está criado esse grupo modificador, eu volto no meu item, que foi o hambúrguer vegetariano que eu fiz agora há pouco, venho aqui embaixo, atribuir grupos modificadores ao item e escolha o seu acompanhamento fit, que foi o que eu acabei de fazer. Então, eu salvo e depois eu salvo para finalizar. Então, assim que funciona uma edição do nosso cardápio aqui da Uber. E aqui em visão geral você consegue ter toda a visão de qualquer cardápio seu que você tenha feito. Então é isso, pessoal. Assim que funciona o nosso cardápio. Boas vendas a todos.